Graça e paz a você que me assiste. Eu queria trazer uma série de 4 reflexões sobre um texto que se encontra na Bíblia, no Evangelho de Lucas, sobre uma mulher que tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada de uma hemorragia que já durava 12 anos. A primeira reflexão eu gostaria de trazer com base nos versículos 43 e 44. Diz assim: certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Há um tempo atrás, uma emissora de TV criou um programa cujo nome era No Limite. Esse programa voltou agora há pouco tempo a ser reapresentado numa nova versão, mas eu me lembro que foi um programa que deu start à ideia dos reality shows. E naquele programa, algumas pessoas eram selecionadas, iam para uma ilha deserta e ali elas enfrentavam, afastadas de suas famílias, enfrentavam as maiores dificuldades, passavam semanas e meses numa ilha tendo de se submeter a provas físicas extenuantes, a circunstâncias completamente adversas no que diz respeito à alimentação, tinham de participar de provas onde tinham que comer coisas assim absurdas. E aquele programa tinha uma duração entre 3 e 6 meses, se eu não me engano, e tinha um prêmio no final de R$500 mil para o vencedor. Mas nesse período, para alcançar esse prêmio, a pessoa passava literalmente no limite da força física, no limite do seu estado emocional e psicológico, longe de família, longe de casa, no meio de selva, privação de comida, privação de sono, enfim, chegava ao final desse programa aquele que tinha conseguido superar, talvez assim a gente diga, o limite das suas forças. Todas as vezes que eu leio esse texto de Lucas, eu me lembro desse programa, porque eu faço uma comparação entre aqueles 3 meses por um prêmio de R$500 mil no final, de pessoas que estavam passando por uma série de privações, mas por livre e espontânea vontade. E com um objetivo muito claro, econômico no final, ganhavam um prêmio que valia a pena. Mas o texto que nós acabamos de ler propõe falar de uma mulher que estava sofrendo há 12 anos por uma enfermidade que talvez a gente hoje pudesse até diagnosticar um mioma ou algo parecido, mas a mulher sofreu de um fluxo de sangue que era algo que já acometia a sua vida há 12 anos. Eu fico pensando na analogia do programa, que de fato essa mulher sim esteve no limite. Certamente ela esteve no limite da sua condição psicossocial e da sua saúde psicológica, porque você pensa comigo, há 2000 anos atrás, na cultura judaica, nas ruas da Galileia, a gente está falando de uma mulher doente dentro da cultura, uma mulher impura cerimonial e religiosamente. Afinal de contas, Levítico, a partir do capítulo 12, traz uma declaração de que a pessoa que estava enferma de algum tipo de emissão de fluxo do seu corpo se encontrava num estado de ser colocada de lado social, um estado impuro, social e religiosamente falando. Então a gente está falando de uma mulher doente, uma mulher que está cerimonialmente imprópria para o exercício da sua religião, uma mulher que possivelmente, talvez até provavelmente repudiada pelo marido, afinal de contas 12 anos com fluxo de sangue, a lei judaica dizia que ela não poderia ter relações com seu marido, e mais, o texto diz que essa mulher gastara
todos os seus haveres, buscando a sua cura. Ela havia chegado literalmente ao limite também das questões econômicas. Então a gente está falando de uma mulher doente, pobre, repudiada pelo marido, e uma mulher que não tinha condição de exercer a sua religião. Mas eu penso que ela não chegou só ao limite dessa condição psicossocial, ela também chegou ao limite da força física. São 12 anos de uma hemorragia, que a gente não sabe precisar a enfermidade, mas o texto é claro. Literalmente, a gente pode dizer que as forças dessa mulher há 12 anos se esvaíam pela perna. E mais, eu penso que ela chegou ao limite da esperança. Marcos, no capítulo 5, num texto paralelo a esse, relata que ela gastara todos os seus haveres, indo, entretanto, de mal a pior. Ou seja, além de toda a sua tentativa, além de não haver um momento em que a doença pelo menos estacionasse, ela ia de mal a pior. Eu fico pensando nessa expressão e eu fico pensando no estado emocional dessa mulher. A desesperança deveria ter tomado conta do seu coração. Mas que doce e grata surpresa, que ela não esperava, mas aproveitou a oportunidade, era que aquele que podia mudar a sua vida estava passando pelas ruas da Galileia. Jesus estava ali. Jesus estava passando por ali e aquela mulher foi tomada de uma força, de uma necessidade, de uma vontade e também de uma fé sobrenatural que a fez acompanhar Jesus e a fez vencer as adversidades e tocar na orla de suas vestes e ter sido curada. Eu queria dizer para você que se encontra no limite. Talvez você esteja no limite da esperança. Talvez você já tenha tentado de tudo na sua vida, nada deu certo. Talvez você esteja tentando mesmo até dar fim à sua vida como uma espécie de solução para os problemas. Talvez o seu casamento ou a sua vocação na sua cabeça já tenham chegado ao fim, você chegou ao limite das suas forças, não há mais possibilidade, você já fez tudo o que podia pelo seu filho, pela sua filha, enfim, eu não sei, mas talvez você já tenha ou esteja no limite das suas forças, uma enfermidade que te tira a força física. Eu queria dizer para você que o Jesus que passou há 2000 anos nas ruas da Galileia continua passando nos dias de hoje. Ele passa agora não mais com aquela vestimenta em que nós devemos tocar literalmente na orla de suas vestes, mas ele continua passando. E aqueles que tocam nele, que se apropriam dele, que se aproximam dele pela fé, conseguem alcançar a sua graça e a sua misericórdia. Quem sabe não é exatamente hoje, aonde você está, no momento em que você está, passando pelo que você está passando, que você pode estender a sua mão e pelos olhos da fé, tocar pela fé em Jesus, pedir a sua graça e a sua misericórdia, clamar para que ele te ouça, te veja, tocá-lo e experimentar o seu poder. Ele pode estar passando por aí, exatamente onde você está. Não perca essa oportunidade. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.